Bom dia, irmãos. A última vez que estive aqui, a primeira, as forças do mal tentaram me impedir de falar. Não sei se você se lembra, mas a força, a energia acabou bem na hora da minha palestra, né, pastor? As forças do mal tentando nos calar. Irmãos, você trouxe a Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Se você trouxe também o celular, vou deixar, mas devia ter trazido a Bíblia mesmo, né? Quem trouxe? Levanta aí, gente. Ó, mas tem uns que não trouxeram. Ô, Leandro, cadê a sua? Hã? Não trouxe, Leandro? É a dele, viu, gente? Eu emprestei. Irmãos, esse livro tem sido atacado de todas as formas, todos os lugares. Por que esse livro tem sido atacado tão diretamente, veementemente, tão intensamente? É a nossa regra de fé e prática. É o que une a igreja, a Bíblia. Quando nós temos dúvidas se algum ensinamento seria heresia ou não, aonde consultamos? Na Bíblia. E a Bíblia, então, tem sido atacada fora e dentro da igreja. Muitos, inclusive dentro da igreja, acham que a Bíblia tem alegorias, tem contos, tem fantasias. Ela vai até um certo ponto com alegoria, depois começa com fatos. Já viu essa história, não viu? E a palavra de Deus tem sido realmente atacada. Outro dia o meu amigo disse assim: Marcos, eu estava numa aula, o professor falou assim, agora contarei a verdade sobre as origens, a sua origem, de onde você veio, falou do Big Bang, da evolução e tudo mais. E agora vocês podem ler naquela página tal do livro de biologia, os mitos sobre a criação. E aí ele foi ler os mitos sobre a criação, estava lá Adão e Eva, o paraíso, os mitos cristãos sobre a nossa origem. Aí ele disse assim, Marcos, olha só, inverteram as coisas. Por quê? Urso nadando de boca aberta, que virou baleia, agora é ciência. Dinossauro com vontade de voar, que virou canário, é ciência. E as verdades da Bíblia viraram mitologias. Olha só. E essa percepção tem destruído a igreja. Tem destruído a igreja, inclusive entre nós. E a minha intenção hoje, pela manhã, é reestabelecer, com boa ciência, a autoridade da palavra de Deus. Precisamos novamente ler a palavra de Deus e perceber que esse livro não tem só grandes verdades teológicas, filosóficas, mas esse livro contém grandes verdades científicas. Diz que a Bíblia não é um livro de ciências. Leandro, você conhece, Leandro? Está preparado aí, né? Agora que você me emprestou sua Bíblia, você está perdido. Leandro, você conhece o versículo sobre a tabela periódica? Já leu? Obviamente que não. Nós não temos na palavra de Deus ciências específicas, como, olha, a tabela periódica, os grupos, períodos e tudo mais, mas a Bíblia contém conhecimento. Ciência é a busca do homem por conhecimento. Sobre as nossas origens, a gente sabe muito bem que as ciências históricas, quando ela precisa dar a confirmação de suas teses, uma das principais confirmações é se temos testemunhas oculares daquele evento histórico. Irmãos, quem é a única testemunha ocular sobre a criação? Quem foi a única? É ainda a única? O nosso Deus. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive, nem sequer ele é só testemunha ocular. Ele é o agente da ação, da criação do universo. E nós temos na palavra de Deus grandes verdades. Mas aí você vai dizer assim, Marcos, mas o Big Bang formou o universo há bilhões de anos atrás. Nós estamos atolados e afogados de evidências sobre o Big Bang. E a Bíblia diz na sua cronologia e na genealogia que foram poucos anos atrás que isso aconteceu. Como é que eu posso crer na Bíblia? Marcos, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Evoluímos lenta, gradual e sucessivamente.
Então eu tenho que admitir que a Bíblia está errada, porque em Salmos 33:9 está escrito assim, porque ele falou, e o quanto foi feito, não é? Segundo esse salmo, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e demorou quanto tempo? Segundo os Salmos. Ele ordenou e algumas traduções trazem logo. Se você vai olhar a palavra em original em hebraico, porque agora eu estou estudando hebraico, viu, pastor? Não sei quantos estudam hebraico aqui, gente. Precisa estudar, gente. Né? Ô, Rodolfo, você estuda hebraico, não estuda? Pastor tem que estudar hebraico. A gente no hebraico vê lá, a palavra logo, não é logo, é assim, imediatamente. Ele falou e tudo se fez. E a gente tem prova disso, porque Jesus chegou para Lázaro e falou assim, Lázaro, sai para fora. E ele, ao longo de milhões e milhões de anos, lenta, gradual e sucessivamente, foi saindo. Não, ele saiu imediatamente. E por que ele falou Lázaro? Você aprendeu na IBD, não aprendeu? É a Escola Bíblica Dominical. Eu era pequenininho, eu ia na IBD, na Escola Bíblica Dominical. Hoje a minha ciência é a ciência da minha professorinha da IBD. Olha só. A gente aprendeu que ele falou Lázaro, porque se ele falasse sai para fora, o que aconteceria, irmãos? Toda a legião dos mortos ressuscitaria, porque o poder da palavra de Deus é sensacional, espetacular. A Bíblia diz que em Josué ele parou o sol, mas o Deus, que eu falo que ele é exibido, exagerado e um pouquinho também debochado. Olha só, você não encontra esses atributos de Deus a não ser no meu livro, Marcos 1:1, o meu evangelho. Ele falou assim, por que Deus falou assim, parei o sol aqui e a lua ali? Nós fomos verificar, né? A gente sabe que a lua orbita a terra orbita o sol, ela gira 24 horas e tudo mais. Hoje, pela ciência, a gente encontrou a resposta. Sabe por que Deus falou, parei o sol e fez questão de dizer que ele parou também a lua? Que a única forma dele ter parado o sol e a lua seria o quê? Parando o universo. Deus parou o universo. Mas tem gente que fala assim, Marcos, mas não pode, a gravidade destruiria o universo. Irmãos, que Deus que você crê? No meu Deus, o Deus que eu creio, ele fala, o universo para e o universo para. Ele criou a gravidade, irmãos, ele andou sobre as águas. Não é nesse Deus que nós temos que crer. A gente tem que resgatar a nossa fé num Deus que fala e tudo se faz. Ele não está atrelado a processos naturais. Tem gente que fala assim, Marcos, não pode porque as forças da natureza. Forças da natureza, ele criou as forças da natureza. E ele andou sobre as águas para deixar muito claro que é ele que manda. Não é a gravidade. Não é assim? Nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que você também crê, é nessa autoridade absoluta da palavra de Deus que todos nós cremos, não é? Mas ela tem sido atacada, os nossos jovens principalmente, porque eu falei, olha, deixa os garotos aqui, porque eles estão doutrinando os nossos filhos agora, desde 8, 9, 10 anos, eles já começam com a evolução, com o Big Bang e tudo mais. Para quê? Para desviar os nossos filhos da autoridade máxima do nosso Deus. Ele tem poder, inclusive poderes além das forças naturais. Porque a mulher que vertia sangue, quando encostou em Jesus Cristo, nem sequer nas suas vestes foi, parece que naquele cordão que amarrava as vestes. Jesus falou assim, senti que de mim saiu poder. Que poder é esse, irmãos? Poder que só ele tem, de curar, de salvar, de criar. Pela autoridade única da sua palavra, todas as coisas foram formadas. Então esse é o título da minha palestra de hoje. Olha, a Bíblia e a ciência. Conflito ou harmonia? Olha, eu comecei nessa luta aqui, né? Rodolfo Paiva, meu pastor e amigo, tem me seguido há muito tempo, dando palestras de coisas simples. Eu falava sobre a homoquiralidade da vida, as quinesinas, as ATP sintases, coisinhas simples assim. E eu nunca tinha me metido a falar sobre a Bíblia. Achava areia demais para o meu caminhãozinho. Mas o ataque à palavra de Deus tem sido tão veemente que ultimamente eu tenho me concentrado nessa
defesa da autoridade científica da palavra de Deus. Quanto mais eu estudo sobre a palavra de Deus, mais eu encontro grandes verdades científicas na palavra de Deus. Essa ciência que eu tenho labutado me dá cada vez mais evidências de que essa palavra é autoridade máxima, ela é inerrante. Há 5 princípios da palavra de Deus que a gente tem esquecido. Olha, eu estou me colocando no meio de todos nós aqui. A igreja tem se afastado da Bíblia. Olha, eu vejo lives de cristãos na internet, podcasts famosíssimos. Aí ele fala o quê? Ciência, ciência, ciência. Eles estão falando de ciência, estão esquecendo de falar sobre a Bíblia. Grandes verdades, 5 princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Ela é inerrante. Irmão, se tiver uma alegoria aqui, se tiver uma coisa falsa, o que você faz com a palavra de Deus? Joga a palavra de Deus fora. A gente sabe disso, porque ela própria se declara inerrante. Se você fala assim, eu sou inerrante, e se descobre um erro em você, o que você vai falar? O cara é falso. A Bíblia também seria falsa. Então ela é clara, ela é inerrante, ela é necessária, ela é suficiente e ela é autoridade máxima. 5 pontos: clara, inerrante, necessária, suficiente e autoridade máxima. Autoridade máxima. Clara significa o seguinte: você leu. É aquilo que você entendeu. Você não precisa de ciência para esclarecer. Outro dia, num podcast aí famoso, disse assim: agora eu tenho a evolução para entender a palavra de Deus. Agora eu tenho o Big Bang para entender como Deus fez. Irmãos, você precisa do Big Bang e precisa da evolução? Não, a Bíblia é... Ei, Leandro, a Bíblia que você me emprestou, ela é clara, completa. Olha, até sexto. Esse sexto aí foi do Leandro, né? Adiciona aí o 6º ponto da Bíblia, né? Completa. Muito bem, Leandro. Você não precisa de ciências de homens. Se você leu e entendeu, perfeito. Se você não entendeu, você procura esclarecimento aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Em outros versículos, a Bíblia se esclarece. Se uma verdade da Bíblia for confrontada com uma verdade científica, você deve ficar com quem? Você fica com a Bíblia. Agora você fala assim, Marcos, é fé? Não é fé. Grandes embates científicos. Agora eu tenho um podcast na Rede 316, Convenção Batista Brasileira. É um podcast que passa todo dia, um por dia. Eu já estou gravando o 100º, quero gravar 1.000, 10.000, 100.000, se Deus me permitir. Todo dia aparece um podcast lá. E eu digo assim, um podcast em que um cientista ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Aí, nesse podcast, eu digo assim, indúbio pro Bíblia. Conhece esse conceito em justiça? Indúbio pro réu? Indúbio pro Bíblia. Na dúvida, pro Bíblia. Por quê? Porque eu tenho estudado por esses podcasts e tenho percebido, na história da ciência e da Bíblia, grandes embates entre a ciência e a Bíblia. Como é que está o placar, irmãos? 7-1? Está chegando a Copa aí, né? A gente está lembrando daquele 7-1. A Bíblia tem ganho todos os embates. É um 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7-0. A Bíblia sempre ganhou todos os embates com a ciência, irmão. E agora você vai ter a ciência para ler a palavra de Deus, para interpretar a palavra. Não faça isso. Maldito homem que confia no homem. Se fôssemos usar os paradigmas científicos para interpretar a palavra de Deus, a geração espontânea foi um paradigma científico por quase 18 séculos. Precisou Pasteur derrubar, um grande criacionista. E aí nós teríamos que olhar para o canto, teria alguns trapos, alguns restos de comida e falar, nossa, Deus ainda continua criando, está aparecendo ratos. A geração espontânea. Então nós não podemos ter a ciência como o nosso paradigma. Então vamos lá, irmãos. A ciência e a Bíblia, conflito ou harmonia? Irmãos, um grande conflito se você pegar a ciência naturalista. A ciência de homens, a ciência do Big Bang, a ciência da evolução. A ciência sem fatos, a ciência que deturpa os fatos e cria narrativas. A narrativa do Big Bang e a narrativa da evolução. Mas a boa ciência, a ciência dos fatos, a ciência das evidências,
Há uma harmonia perfeita entre essa ciência e a Bíblia. Nós temos no Brasil agora a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a teoria do design inteligente. O que ela faz? Ela mostra claramente que as grandes verdades da Bíblia têm sido corroboradas pela ciência. Teremos agora de 8 a 10 de julho no Rio de Janeiro 26 cientistas proclamando essa verdade. Rodolfo estará lá com a gente também. Olha só, conflito ou harmonia? Mas olha, você vai falar assim, Marcos, mas a ciência é um empreendimento de ateus. Cientista bom é cientista ateu, não é? Você não acha que cientista bom é cientista ateu? Os grandes da ciência ateus, Marcos. Não dá para misturar, Marcos, fé com ciência, porque são dois ministérios totalmente diferentes. A fé está aqui, a Bíblia está aqui, a ciência está lá, com os ateus fazendo ciência, será? Mas outra grande falácia. Dizem que não tem ciência na Bíblia, que você não pode fazer ciência com a palavra de Deus, porque se você misturar Deus com a ciência, você quebrará a cara. Será? Não, a gente vai verificar que não. Olha, por exemplo, se eu perguntasse para os... Isso aqui deve ter sido você, Nick. Pastor, dá uma olhadinha aqui para mim e vê se troca. Não é as forças do mal, pastor, com certeza. Enquanto eu estou falando, irmãos, se eu perguntar para os pais da ciência, Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia, o que eles responderiam? A imensa maioria dos pais da ciência responderia harmonia perfeita. Você sabia que praticamente todas as áreas da ciência foram criadas por homens que criam em Deus? A nossa garotada agora está entrando na ciência e fala assim, nossa, para ser um bom cientista tem que se tornar ateu. Virar ateu virou fashion. Nossa, garotada, todo mundo está aqui, né? Você quer ser um grande cientista? Você quer copiar, por exemplo, os pais da ciência? Crê em Deus, mantenha a sua fé em Deus. Por quê? Porque os pais da ciência eram todos homens que criam em Deus. Quem seriam, Marcos? Está vendo a lista aí? Alguns só, mas a sua imensa maioria. Kepler, Boyle, o pai da química. Ele fazia o quê? Ele comprava com os seus recursos Bíblia e distribuía pela África. Talvez um dos primeiros gideões internacionais. Boyle, o pai da química. Pascal, Newton, Faraday, Dalton. Criou o modelo atômico. Opa, agora sim, né? Qual é o que eu aperto? É o maiorzinho, né, pastor? Isso. Pasteur, o grande. Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, pai da espectrometria de massas. Schrödinger e Planck criaram a mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Todos homens e algumas mulheres que criam em Deus. Pessoal, a Bíblia e a ciência. Os pais da ciência criam na Bíblia. Muitos deles usaram a Bíblia como seu referencial para fazer ciência. Muitas grandes verdades científicas foram reveladas pela palavra de Deus. Descobertas científicas foram feitas com a palavra de Deus. Vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, o campo magnético de Júpiter. Um criacionista disse, tem campo magnético. Eles disseram, não tem. Passaram com a Voyager 2 lá. O que aconteceu? Um grande, fortíssimo campo magnético. A palavra de Deus é guia, inclusive, para a ciência. Os pais da ciência eram homens que criam em Deus. Aí você vai me dizer assim, agora as forças do mal foram aniquiladas, pastor. Marcos, mas os ganhadores de prêmio Nobel devem ser tudo ateu, não é? Você não tem essa percepção que para ganhar prêmio Nobel você tem que ser ateu, porque você misturou a Bíblia com a ciência, você não vai ganhar prêmio Nobel quando você faz isso. Olha só, o Marcos aqui, olha irmãos, pensa no herege, pensou? Multiplica esse herege por 1000, multiplicou? Eleva ao cubo, elevou? Sou eu. O herege dos hereges, dos hereges. Um cientista que não crê em Darwin, não crê no Big Bang, não crê nos milhões de anos e crê na palavra de Deus.
herege dos hereges, não é? Olha, tem igrejas que não me convidam, tem seminários. Outro dia marcaram uma palestra minha no seminário e cancelaram. Porque o Marcos é fundamentalista demais. Ele crê na Bíblia. Ele crê em Gênesis, nos 6.000 anos da criação, Adão e Eva no paraíso. Não pode. Cancelaram minha palestra, Rodolfo. Não é? Veja só. Mas, por quê? Porque a gente tem que se render à ciência. Outro dia eu estava assistindo um podcast, o rapaz falou assim, olha, a Bíblia é ótima em teologia, mas não tem ciência. Eu quase caí da cadeira, porque ela está afogada, abarrotada, atolada em ciência. Outro dia eu estava numa sala de aula, aqui pertinho, numa igreja, não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. E o professor lá na frente, estava eu e o Enésio sentado aqui, ele disse assim, olha, porque eu estava procurando o mecanismo que Deus usou para criar o universo. E encontrei na evolução e no Big Bang esse mecanismo. Rapaz, eu sou Pedro, eu saio cortando as orelhas, né, pastor? Aqui eu tô calminho. Irmãos, eu quase que eu levantei e cortei a orelha. Irmão, você está procurando o mecanismo que Deus usou em algum lugar? Você encontrou na Bíblia. Diz que a Bíblia diz como que Deus fez, mas não diz como Deus fez. Uma grande falácia. Está cheio de versículos dizendo exatamente como Deus fez. A Bíblia é clara, necessária e suficiente para saber como ele fez. Eu vou citar alguns. Salmos 33, 9, porque ele falou e tudo se fez. Qual o mecanismo que Deus usou, irmãos? O poder da sua palavra. Jesus usou esse mecanismo várias vezes. Haja pão e houve pão. Não foi? Multiplicou os pães e os peixes. Haja vinho e houve vinho. O vinho da melhor qualidade. Olha, ele transformou água em vinho, irmãos? Provavelmente não. Eu acho que não, porque a água já tinha. Ele adicionou ao vinho o que faltava, pelo poder da sua palavra, ex nihilo. Ele pôs lá mais de 400 substâncias corantes, antocianinas, os álcoois superiores. Eu acho que tinha até o etílico, tá bom, irmãos? Há controvérsias, eu sei. Incrível, não é? É nesse Deus que você crê, irmãos. Amém. Agora, os ganhadores de prêmio Nobel, tudo ateu. Você sabia que 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens e mulheres, poucas, mas algumas, que criam em Deus? 67% de cristãos criam no Deus e no Deus bíblico. 22% de judeus que também creem no Deus bíblico. Não creem em Cristo como Messias, mas no Deus bíblico. Irmãos, 0,2% da população mundial é de judeus. Eles ganharam 22% dos prêmios Nobel. Por quê? Porque eles têm a Bíblia como seu referencial. E judeu não abre a mão da Bíblia. Não abre mão. Não faz pacto com ciência de homens. Os judeus na peste negra disseram que eles estavam com um espírito qualquer lá porque estavam sobrevivendo. Sabe por quê? Porque Moisés é o pai do sanitarismo. Grandes conselhos do sanitarismo que usamos até hoje vêm de quem? De Moisés. Você lavou a mão na pandemia com álcool gel, mas o que é melhor? Álcool gel ou água corrente? Água corrente. O álcool gel deveria ser um substituto, porque tem gente que limpa a mão em casa com álcool gel. Não faz sentido, irmão, lava com água. Agora, quem dizia assim, tocou em cadáver e lava a mão, você está imundo, tome banho. Os judeus, o povo mais aciado do mundo, 22%. Agora, qual a porcentagem de ganhadores de prêmio Nobel ateus? 10%, jovens. Você quer ganhar um prêmio Nobel na ciência? Jovens, cadê os... quem tem menos de 20 anos, levanta a mão aí, pronto. Aí, toda essa galera aí. Quer ganhar um prêmio Nobel na ciência? Niquinho também, você, né, Nina? Crê em Deus, mantenha sua fé em Deus, mantenha sua fé na Bíblia, use a Bíblia como referência. Quando vierem com uma teoria para você, você abre a palavra de Deus. Se não bater com a palavra de Deus, você fala, está errada. Aí como é que você sabe? Eu sei que está errada. Não bateu com a palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer. Eu digo que sim, a Bíblia fala que Deus faz chover sobre justos e injustos. Não é assim, pastor? Mas em ciência chove muito mais sobre os justificados em Cristo. 10%. Digo que Deus deu dízimo para os ateus. Gostou dessa, irmão? Tão legal, ninguém riu, pastor. E agora fez assim.
Irmãos, 10% só. Olha, algumas citações desses grandes. As forças do mal estão hoje mesmo incríveis. J. Thomson, José João Thomson, não é, em bom português, o pai da espectrometria de massa. Sabe o que ele escreveu? Olha, ele ganhou o prêmio Nobel, seu filho ganhou o prêmio Nobel, 7 dos seus alunos, Rutherford, foi aluno de Thomson. Thomson descobriu os elétrons, tubos de raios catódicos, Rutherford, o núcleo, você sabe disso? Já estudou um pouquinho, né? Você estudou em ciência. Sabe o que ele escreveu? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência que o Big Bang criou o universo, Charles Darwin estava certo, a evolução ocorreu e o cristão tem que se render a essa grande verdade. Foi isso que ele falou? Não, óbvio que não. O que ele disse? A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. J. Thomson cria na Bíblia, numa Bíblia literal, inerrante, na criação. Cria na criação. Olha o outro. Einstein, a gente não sabe exatamente o Deus que Einstein tinha, tem controvérsias, talvez ele fosse deísta, ninguém sabe muito bem. Mas Einstein escreveu isso aqui, uma inteligência de tal superioridade que comparada com ela, toda a obra e o pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Eu vou parafrasear Einstein e dizer aqui, olha, comparado à obra do nosso Deus, comparado ao relato bíblico, o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin é um relato absolutamente insignificante. Nada significa frente à palavra de Deus. Nossa, nem apertei, já trocou, pastor. Tá ficando bom esse sistema aqui. Ou fazer assim, você troca para mim, tá bom? Mas às vezes eu vou fazer assim, e o meio italiano, né, não é para trocar, tá bom? Fica esperto. Irmãos, Schrödinger, mecânica quântica, aquela ciência, né, que quanto mais estudamos, menos entendemos. E ele diz o seguinte: a ciência às vezes finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar o sobrenatural Deus. Deus foi eliminado da ciência por provas, por evidências. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. As grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Deus guia a ciência. Por que os cristãos ganham prêmios Nobel? Porque às vezes Deus fala assim, essa descoberta precisa ser feita para minimizar os males da queda. Vou escolher um cientista para fazer essa descoberta. Ele escolhe quem, irmãos? Os seus filhos. E aí o que Schrödinger disse? Deus foi eliminado da ciência por dados, por fatos? Não, porque a ciência escolheu eliminar a Deus. Escolheu eliminar a Deus. Isso, Planck, o outro da mecânica quântica. Todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza. Ou um mistério que eles se recusam a admitir que seja Deus. Garotada, se você estuda superficialmente a ciência, com as aulas do seu professor de biologia, seu professor de física, seu professor de história, professor de geografia, porque agora todas as áreas estão doutrinando os nossos filhos, você talvez se afaste de Deus. Mas se você estudar as grandes obras, os grandes cientistas, Planck, Schrödinger, Boyle, Pascal, você se aproximará de Deus. Legal, não é? Isso. Olha, quem é esse? É simplesmente o que acabou com a geração espontânea, um paradigma de 19 séculos. Aristóteles foi o primeiro a sugerir. Olha, o grande filósofo. Pasteur foi lá com um experimento e acabou com essa história. E o que ele disse? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Ganhadores de prêmio Nobel. Ah, Marcos, só cientista do passado. Porque depois que a gente descobriu o Big Bang, depois que o Darwin apresentou o seu livro, A Origem das Espécies, agora os cientistas todos creem na evolução e no Big Bang. Será? Irmãos, os grandes ganhadores de prêmio Nobel do presente, do passado e do futuro. Nada tem mudado nessas estatísticas.
Então eles ganham e ainda ganharão a imensa maioria dos prêmios Nobel. Deus é incrível. A gente vê os cientistas cristãos que atuam na ciência, vou mostrar um aí e falo, cara, todos eles extremamente bem sucedidos. Só cientistas do passado, vamos dar uma olhadinha? Smiley ganhou o prêmio Nobel pelos buckyballs, fulerenos. E olha o que ele escreveu, é super legal o que ele escreveu, porque eu sou químico. 2 químicos aqui. Físicos, se você é físico, super legal, você vai gostar do que ele escreveu. Olha o que ele escreveu. A evolução acaba de receber seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida, e com meus conhecimentos em química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Parafraseando Smiley, eu diria o seguinte: irmão, se você sabe física e química como um ganhador de prêmio Nobel sabe, você nunca compraria Darwin. Olha só. Quando você sabe química e física com a profundidade de um ganhador de prêmio Nobel, o que você descobre? Nunca poderia ter ocorrido a evolução. Smiley era um cristão, cria na Bíblia, ganhador de prêmio Nobel, recente. Olha o outro. James Tour, ele tem um índice H de 178, já deve ter aumentado, porque faz tempo que eu não olho. Sabe o que é um índice H de 178? Vou fazer uma analogia assim. Índice H é uma métrica para você determinar a qualidade de um cientista. Você tem um índice H de 178, você tem 178 artigos que foram citados, todos eles, mais do que 178 vezes. É assim, olha, você para chegar em índice H10 é fácil. Agora, do 10 para o 20 fica exponencialmente mais difícil. Do 20 para o 30, para o 40, você vai suando cada vez mais, né? O meu está em 80 e pouco, nossa, não sei como eu consigo. Está em 83 para passar para 84, tem sido um trabalho. Ele tem um índice H 170. É um dos maiores cientistas do mundo. Sabe o que ele é? Judeu messiânico. Ele tem entrevistas no YouTube, assista, sobre o seu testemunho de crença em Deus. E sabe o que ele escreveu? Só um novato em ciência não creria em Deus. Eu sintetizo moléculas. As moléculas são a base da vida. Eu sei que seria impossível essas moléculas terem surgido por acaso. Foi um grande Deus que fez todas as coisas. James Tour. Irmãos, quem é o maior cientista brasileiro de todos os tempos? Você talvez tenha um currículo. Quem tem um currículo Lattes aqui? Sabe por que você tem um currículo Lattes? Porque Lattes foi o maior cientista brasileiro. Lattes ganhou 2 prêmios Nobel. Se perguntar para você se tem um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, você fala, tem sim. Tem um que ganhou 2. Só não entregaram. Tiraram do César Lattes os prêmios, mas era dele, a gente sabe disso. Então ele ganhou 2, tá? Você fala para todo mundo quem ganhou 2. Se perguntar para você quem é o grande pioneiro da aviação, você vai dizer Santos Dumont. Ele tinha todas as provas. Os irmãos Wright nem sequer tinham um motor decente para voar. Fizeram um protótipo e o avião não voou. A gente às vezes subestima os brasileiros. Te perguntar quem foi o grande pioneiro da aviação? Santos Dumont. Brasileiro que ganhou o prêmio Nobel? 2, César Lattes. Um dia, numa entrevista, perguntaram para César Lattes, jornal da Unicamp, você pode achar na internet, César Lattes, você crê no Big Bang? Você crê na evolução? Ele disse assim, não dou bola para essas bobagens. Eu creio naquele livro preto ali. Qual era o livro preto ali, irmãos? O livro que o Leandro me emprestou, né, Leandro? A Bíblia. Ele era cristão. Cria na Bíblia, irmãos. César Lattes. Aí você vai falar o seguinte, Marcos, não, tudo bem, a Bíblia é maravilhosa, tudo tal, mas tem partes que não dá para acreditar. Por exemplo, a jumenta que falou. Gente, eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, uma jumenta falar é realmente muito difícil. Irmãos, difícil é criar a jumenta, não é? A jumenta tem tudo para falar. Tem pulmão, tem, né? Para Deus fazer a jumenta falar. Não é verdade? Um grande peixe engoliu Jonas. O Billy Graham disse que nem se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu, ele acreditaria, porque ele é Deus. Ele é Deus.
E aí, quanto da Bíblia é verdade, quanto da Bíblia é alegoria? Poderia ser alegoria. Olha, se você acha que a Bíblia tem alegoria, rasga o Jeremias fora, principalmente esse versículo. Se você acha que Deus demorou milhões de anos, rasga tira a folha de Salmos. Por quê? Olha, em Jeremias... desculpe, 2 Timóteo... Jeremias é legal também, eu tenho no próximo. 2 Timóteo 3,16 está escrito o que da Bíblia? Quanto da Bíblia foi inspirada por Deus? Toda a Escritura. Irmãos, essa é a nossa única regra de fé e prática. É o que nos une. É a palavra de Deus. É a nossa referência de heresias. Se a gente começar a colocar dúvida na palavra de Deus, a igreja cai. Um reino dividido não subsistirá. O ataque à autoridade da palavra de Deus é um ataque que é feito por organizações internacionais que querem destruir a igreja por dentro. O dia que nós perdemos a confiança na inerrância e na autoridade da palavra de Deus, acabou-se. Fecha as portas, né, pastor? A gente vai fechar aqui, vamos fazer outra coisa. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Obviamente, tem grandes verdades em várias áreas, mas ela é útil para o ensino. A alegoria não é útil para o ensino, irmãos. Há uma historinha qualquer, como o épico de Gilgamesh para o dilúvio, não é útil para o ensino. Deus mandou contar uma historinha de Adão e Eva para ilustrar, talvez como ele fez, porque as pessoas não entenderiam a evolução. Irmãos, ele fez pelo poder da sua palavra, ele mandou escrever exatamente como ele fez. Muito bem. Aí você vai falar assim, nossa, Marcos, mas tem uma coisa que eu não acredito. Tem toda a cronologia, a genealogia, a longevidade dos patriarcas. A gente vai fazer as contas, Marcos, dá 6.000 anos. Não pode. Porque já tem bilhões de anos, isso está provado, Marcos. Não, deve ter gaps. Conhece as teorias dos gaps? Sabe quando os gaps surgiram? Os pulos? Com os milhões de anos da evolução. Marcos, o ion da Bíblia não é dia literal, são eras. Irmãos, 3.000 anos os hebraístas leram o Gênesis, e os 3.000 anos os hebraístas lendo o Gênesis disseram dia, 24 horas. Não é o Marcos que está falando isso, o herege aqui. São os hebraístas, 3.000 anos. Quando é que os hebraístas começaram a ler eras? Com os milhões de anos do darwinismo, do naturalismo. Irmãos, a Bíblia é clara. Todo mundo que lê a Bíblia, sem o Big Bang, sem a evolução na sua cabeça, 24 horas. Houve tarde, manhã, o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Eu tenho lido bastante sobre os tratados sobre o ion. Irmãos, ion é dia literal de 24 horas. Você tá assim, né? Por quê? Porque essa ideia correu às nossas igrejas. Um compromisso com o naturalismo. Abrimos a porta para o naturalismo quando assumimos os milhões de anos, quando deturpamos o ion bíblico, que é claramente um dia literal de 24 horas. Eu disse que era herege, não disse? Olha só. Será que há, então, evidências para essa cronologia? Esses 6.000 anos? Vamos dar uma olhadinha? E forças do mal derrubaram até o meu manual aqui. Isso. Marcos, o Big Bang já está provado. Tem muito crente que é Big Banguista. Eu já fui também, tá? Olha, eu fui evolucionista teísta, criacionista evolucionário, como estão dizendo agora. Aí eu brinco, né? Posso brincar? Acho que posso, vai. É assim, é tipo pesticida e defensivo agrícola, entendeu? Criacionista evolucionário. Eu fui 40 anos na minha vida. Eu fui criacionista de terra antiga, de universo antigo. Achava que o dilúvio era global, viu? Era local, viu, Rodolfo? Não achava que era global. E aí eu fui me convertendo, irmãos. Hoje eu sou professorinha da IBD. Creio na palavra de Deus. Por quê? Porque as evidências disso daí existem, irmãos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Irmãos, disseram assim, Deus bobeou. Deus deveria ter feito o seguinte, tinha criado o universo
E ele fala assim, porque ele fez com o sopro de sua boca, né? Salmos 33:6, porque Deus soprou com seu espírito, com seu sopro o universo. Ele deveria ter pego um celular e tirado uma selfie, né? Tchaf, olha eu aqui criando o universo, seus bobão, crendo nos milhões de anos. Pá! Daria certo, Leandro? Não, Deus é invisível, não saía na foto, né? Criado um filme, postado no Instagram, né? No Insta da igreja, olha aqui, eu fazendo o universo. Irmãos, se tivesse uma foto seria bom, não é? Porque assim, você aprontou tudo, você estava tentando disfarçar, pum, apareceu a foto. Aí acabou, né, a história, né? A foto, contra a foto não há argumento, né? A não ser que você fale que foi montagem, né, e tal. Irmãos, nós temos a foto, sabia? O Hubble subiu para o espaço, apontou para um lugar bem escuro do universo. Tem várias e várias dessas fotos, vou mostrar uma só. E ele pegou a galáxia mais antiga conhecida pelo homem, que ela foi datada em 13,4 bilhões de anos. Dizem que o universo tem 13,7 bilhões de anos. 13,4 bilhões de anos. Dos 300 milhões de anos é a maternidade do universo. A Gênesis 11, tiraram a foto dessa galáxia com o Hubble. Não está muito bem, dá para ver, mas o pessoal expandiu, analisou a luz e tudo mais. Sabe o que eles descobriram? A Gênesis 11, há 300 milhões de anos do início do universo, estava pronta, plenamente estruturada. Todas as suas estrelas já tinham metalicidade, de estrela tipo 1. Estrela metálica, acho que não, tipo 3, né? Estrelas metálicas, com 0,7 de metalicidade, todos os elementos mais pesados já estavam lá. Isso significa o quê? Temos a foto, irmãos, de um universo feito pronto. Olha o próximo, dá uma olhada. No modelo do Big Bang, ó, lembra aí, se você é Big Bangista, reconverta-se, irmão. Vou chamar no final aqui, tá bom? Vou fazer um apelo para os Big Bangistas. Venham, irmãos, se convertam à palavra de Deus. Ah, porque Deus... Olha, Marcos, o Big Bang é legal, teve um início e tal. Irmãos, só porque o universo está expandindo, significa que ele partiu de um ponto sem matéria, espaço, tempo e energia? O nada, aquele nada que pegou o nada para nada e bum, do nada fez o tudo. Não é só porque está expandindo que a gente pode regredir. Irmão, você aumentou na pandemia, não aumentou? Todo mundo expandiu na pandemia. Significa que antes da pandemia você era um ponto insignificante? Vai regredir? Não pode. Deus fez o universo e mandou ele expandir, porque senão ele não seria estável, se colapsaria em si mesmo. A Bíblia fala, 17 versículos, Deus esticou o universo, o manto do universo, espaço-tempo, a gente sabe hoje que é o manto do espaço-tempo. Olha só, outra grande verdade científica da Bíblia. Olha lá, não, lembra que eu falei que nem toda vez? Aí, 200 milhões de anos, irmãos, ainda teria o quê? Só um plasma de subpartículas atômicas, não era para ter... É como se você desse a luz ao nenê, trouxesse para você no seu quarto, o nenê era um velhinho de 120 anos. Aí você falou, opa, algo errado que não está certo. Irmãos, aonde é que tem velhinho de 120 anos como bebê? Aonde? Só que naquele filme, né? Benjamin Button, né? Legal pra caramba, né? Muito bom. Só em Hollywood, em ficção. É como se abrisse um baú romano e tivesse uma nota de dólar ali. No início do universo, o universo já estava pronto. Aí você vai falar assim, significa então, Marcos, que há 13,7 bilhões de anos atrás Deus fez o universo pronto? Não. Se o universo estivesse com a aparência do universo que ele tem hoje, há 13,7 bilhões de anos atrás, ele já estaria extremamente envelhecido, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Isso significa que o universo foi feito pronto e há poucos anos atrás. E a gente tem a foto, tem uma só, tem várias e várias, olha o próximo. Os elementos mais pesados, nucleossíntese dos elementos mais pesados, sou químico, né? A gente estuda isso. Eu dei aula sobre isso, tá? Eu falava sobre isso, eu era evolucionista teísta, lembra, né? Olha, assim, você tem hidrogênio, forma hélio, hélio forma carbono, nitrogênio, o nitrogênio forma os elementos mais pesados, bum, bum, bum. Várias e várias e várias gerações de estrelas explodem, formando os elementos mais pesados ao longo de bilhões de anos. Não dava para ter uma estrela com metalicidade de 1,7, tipo 3, no início do universo. Impossível. O modelo caiu.
O modelo caiu. Agora tem o James Webb. O Adalto não contém de ansiedade. O James Webb vai revelará fotos ainda mais nítidas de um universo feito pronto, há poucos anos atrás. Ou ele quer apresentar já no Congresso novas fotos do James Webb, comprovando o universo extremamente jovem. Eu tenho agora um programa na IPP-TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Fé e Ciência, já temos 33 episódios gravados. Rodolfo esteve lá comigo, um deles é do Rodolfo. Grandes homens cientistas e mulheres cientistas mostrando como que a Bíblia tem razão, como o universo é jovem, como a nossa fé é plenamente racional. O Adalto Lourenço fala o seguinte, olha lá, do caos ao cosmo, ele fala, cara, vou explicar o óbvio. O universo é jovem, a vida é jovem nesse planeta. Olha só. Ah, Marcos, tem mais evidências? Cometas. Por que cometa brilha? Porque ele é feito de gelo. Quando o gelo passa perto do Sol, derrete, brilha e tem aquela cauda magnífica. Todos os cálculos que são feitos mostram que, pelos cometas, pela vida que eles teriam, o universo não pode ter mais de 100 milhões de anos. Irmãos, as evidências estão aí. 100 milhões de anos é o máximo. Aí eles vão falar o seguinte, ó, Marcos, mas tem o cinturão de Kuiper, que é uma maternidade de cometas. Irmãos, essa foi a explicação dos naturalistas. Você encontra aí refutações aos criacionistas, hereges de terra jovem. Olha o cinturão de Kuiper. Irmãos, hoje nós já fomos lá, investigamos os astros que estão nesse cinturão. Esse deu para pegar. Sabe o que acontece? Mais de 3.000 dos astros ali foram caracterizados. Todos eles são de rocha, nenhum de gelo. Caiu o cinturão de Kuiper, esquece, está no seu livro de biologia, o professor de física vai falar na aula, olha só, esse cinturão é maternidade de novos cometas, por isso que os cometas ainda estão por aí. Aí eles falaram o seguinte, não, como caiu o cinturão de Kuiper? Falaram, não, tem uma nuvem de Oort. Sabe o que eles fizeram com o cinturão? Jogaram bem mais longeão, para que ninguém pudesse ver, entendeu? É como o cara fala assim, não, a vida surgiu aqui porque foram os ETs que trouxeram. ET você joga o problema para o espaço, né? Ninguém nunca viu, né? Então, tudo bem. A nuvem de Oort é como achar que foram os ETs que trouxeram a vida para a Terra. Por quê? Porque está bem longe que a gente não consegue observar. Aí essa é agora a maternidade de cometas. Irmão, sabe o que é a nuvem de Oort? É o saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que essa nuvem existe, mas ninguém nunca viu. É totalmente imaginária. Uma fonte de cometas novos que ninguém nunca viu. É uma explicação que em ciência se chama ad hoc, explicando o inexplicável. No meu livro Fomos Planejados, eu chamo isso de uma desesperação. Desesperação, você não vai encontrar no Google o que significa, porque foi eu que criei essa palavra. É uma explicação desesperada. Gostou, né? Irmãos, tem mais evidências? No livro do Adalto, Como Tudo Começou, ele discute isso. Jason Lyon, um grande físico criacionista de Terra Jovem, também discute isso. Você sabe que a Lua orbita a Terra e a Lua causa as marés. E água parada é dengue. Muito bem, quem falou? Leandro, mesmo sem a Bíblia você tá bom, hein, meu Leandro? Não traz a Bíblia, mas tudo bem, tá desculpado. É dengue. Gente, magnífico isso, né? Eu poderia falar 3 horas sobre a Lua. É incrível, a Lua é sobrenatural. E ela cria as marés, movimento e tudo mais. É uma física complexa, não é gravidade. Outro dia eu estava vendo um site que refutava esse argumento, o cara usou a equação da lei da gravidade. Um erro crasso nessa interpretação. São várias forças que estão envolvidas, principalmente o arraste que é causado pelas marés. E isso faz com que a Lua se separe da Terra. E garotada, a Lua está separando da Terra 4 centímetros por ano. Você está preocupado? Mais ou menos uns 3 bilhões de anos não vai ter mais vida na Terra. Você está preocupado? Jesus volta até lá, né, pastor? O pastor garantiu que ele volta.
Irmãos, 4 centímetros por ano. Agora, vamos regredir? Quando você regride esse movimento há 500 milhões de anos, o que acontece com o planeta Terra? Está vendo a maré ali? Grandes tsunamis começam a varrer o nosso planeta. Então, aquela vida que surgiu há 3 bilhões de anos atrás está vivinha no planeta Terra, mas o que acontece? Opa, olha a tsunami da tarde. Já se foi. Há 1,5 bilhão de anos atrás, a Lua bate na Terra. Então, aí a gente deve olhar para cima mesmo. Não é? Não olhe para cima. Irmãos, aquele filme é terrível, não é? Eu achei. Péssima ciência, né? Oh, que grande ciência. Descobriram que se um astro bater na Terra, destrói a Terra. Ninguém sabia disso, né, pastor? E o cientista é o que todo cientista é. Um ser como todos os outros, né? Cheio de defeitos. E o que acontece com a Lua? Não pode, irmãos. E quando que a vida surgiu no modelo naturalista no planeta Terra? Há 3,2 bilhões de anos atrás. Não faz sentido. Olha, tem um monte de evidências. O campo magnético da Terra. Campo magnético precisa vir de corrente elétrica. Esse é um princípio básico da física. Corrente elétrica tem resistividade e ela decai com o tempo. Aí os criacionistas têm falado há muito tempo que não poderíamos estar nesse planeta porque o campo magnético da Terra está decaindo. Tem grandes refutações sobre esse decaimento do campo magnético, que ele está oscilando, mas não tem como você refutar. Bilhões de anos, um campo magnético que decai. Se você regride esse campo magnético a 60 mil anos atrás, ele já destrói os nossos átomos. Ele está decaindo, irmãos. Olha, outra coisa. Júpiter, Netuno e Urânio não deveriam ter, Saturno, esses 4 planetas aí, pelo modelo naturalista, não deveriam mais ter campo magnético. Eles deveriam ser desprovidos de campo magnético. A Voyager 2 foi lançada, passou pelos planetas. A grande surpresa foi que eles têm campo magnético. Júpiter tem um campo magnético altíssimo. Pior, Russell Humphreys, um criacionista batuta, previu o campo magnético desses 4 planetas. Deu números a esses campos magnéticos. E qual foi a surpresa? Ele acertou. Baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Irmãos, não, Marcos, a gente sabe que foi uma grande explosão, um pó cósmico, que agora habita em nós. É o Neil deGrasse Tyson, está falando na nossa nova série Cosmos. Porque eu sou o pó estelar e o pó das estrelas agora habita em mim. Parece um bispo falando, né, pastor? Aí você fala assim, não, Marcos, olha, foi bom. Irmãos, os naturalistas e muitos cristãos creem nessa hipótese. Olha só, uma poeira cósmica circundou, então, uma estrela que explodiu e foi formando o sistema solar. Um processo natural não guiado. Então, os planetinhas foram surgindo. Explodiu uma estrela, formou poeira que começou a circular ao redor da estrela e foram surgindo os planetas do sistema solar. Irmãos, maldito o homem que confia no homem. Chesterton disse uma vez isso: quem não crê em Deus e quem não crê na Bíblia, crê num monte de bobagens. Não foi eu que falei, foi o Chesterton, então posso parafrasear. Irmãos, bobagem. Olha só por que é bobagem, dá uma olhada. Olha o próximo. É bobagem porque contraria a palavra de Deus. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro, pelo espírito da sua boca. A gente sabe que não foi assim. Você sabe que não foi assim, porque a Bíblia diz que não foi assim. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, os mundos, pela palavra de Deus foram criados. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, não foi feito do que é visível. A gente sabe que Deus chamou o universo à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo, imediatamente tudo apareceu, tudo foi formado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou o universo, criou o sistema solar. A terra está no sistema solar. E a gente, pela ciência, confirma. Irmãos,
Se fosse aquela poeira cósmica orbitando uma estrela que formou todos os planetas, seria farinha do mesmo saco. Concorda? Todos os planetas deveriam ser muito parecidos. O Adalto Lourenço que usou esse termo, né? Farinha do mesmo saco. Eu concordo com ele. A gente vai olhar os planetas, o que acontece? Deus é exibido e exagerado. E um pouco debochado. Porque ele tira uma com esse modelo, não tira? Eu tenho certeza que ele, quando estiver na glória, vai chamar Deus do lado e falar, Senhor, o Senhor fez de propósito, não fez? Ele fala, Marcos, fez. Por quê? Irmãos, não faz sentido. Olha a composição dos planetas. Tem planeta rochoso, tem planeta metálico, a Terra é praticamente metálica, é ferro e níquel, tem planeta de rocha, tem planeta de gelo e tem planeta de gás. Tudo diferente. Não deveria ser assim. Olha próximo, amônia. A atmosfera é uma coisa maluca. Olha, Vênus, por exemplo, tem uma atmosfera de CO2 com ácido sulfúrico. Por que é assim? Tudo contrário à vida. Porque a Bíblia fala, os céus são para o Senhor, mas a terra nos deu de presente. Os céus proclamam a glória de Deus. Ele pintou, coloriu os outros planetas sem preocupação nenhuma para a vida lá. Aqui a Terra, ele pôs mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Olha só, oxigênio só tem na Terra, você sabia disso? Tem um pouquinho em Mercúrio, mas praticamente não tem atmosfera em Mercúrio. Acharam traços de oxigênio. A gente tem quanto de oxigênio aqui? 25%. Irmãos, respira assim, bem bonitão, assim, ó. Assistiu aquele filme Gravidade? A moça, quando chega assim, ela... A gente está mal acostumado, irmãos. Conhece a música? Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado. Essa poderíamos cantar para Deus. Estamos mal acostumados nesse planeta magnífico que a gente vive. Irmãos, o oxigênio só tem no planeta Terra. E o oxigênio é essencial para a sua sobrevivência. Você sabe disso? Um lugar que não tem oxigênio, você morre asfixiado. E tem na proporção certa. Se tivesse mais oxigênio, o que aconteceria? Você ia arriscar um fosforozinho, um primeiro incêndio florestal acabava com o planeta. Se tivesse menos oxigênio, você morreria lá como na Bolívia, né? Asfixiado. Olha só, olha as atmosferas totalmente diferentes. Quem queria para Marte junto com Elon Musk? Você iria para Marte? Eu não. Você iria? Irmãos, a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita e só tem metano lá. Metano não, CO2 lá. Vou levar uma plantinha. É essa a ideia. A plantinha vai pegar o CO2 e transformar em oxigênio. Vai ficar oxigênio e CO2. Não dá, irmãos. Nitrogênio é essencial para a vida. As suas proteínas são nitrogenadas. Sabia? E o nitrogênio vem da atmosfera, com um raio. Para que serve o raio, irmãos? O raio que o porta. Raio é essencial para a vida, irmãos. Quando o raio cai, pega nitrogênio, transforma em nitrogênio atômico, que reage com oxigênio, forma o NOx. O NOx reage com a água, forma ácido nítrico, chove. Nitrito e nitrato no solo tem 3 tipos de diferentes bactérias nitrificantes, denitrificantes e tudo mais, que pega aquele nitrogênio, transforma em amônia. A plantinha come, você se alimenta do alface. Está vivo aí. Então, da próxima vez que cair um raio, irmãos, pode fazer a oração do raio. Quer aprender a oração do raio, irmãos? É assim, graças te dou, Senhor, por esse raio. Porque agora com esse raio estou vendo que tem energia suficiente para atomizar o nitrogênio, Senhor. E nitrogênio é ligado por 3 ligações triplas. Mesmo assim, ele está quebrando em nitrogênio atômico, Senhor. Graças te dou. E esse nitrogênio atômico está reagindo com oxigênio e formando NOx, NO2 e NO, Senhor. E agora tem água na atmosfera, está formando ácido nítrico, está chovendo, aquela bênção. Não é assim, pastor? Amém. E agora, estou vendo que aquelas bactérias que o Senhor criou, porque diz que micróbio é do mal, não é do bem, irmãos. Vírus é do bem. Esse daí que não é, mas... meio preparado, eu acho, né? Mas tudo bem. Irmãos, e aí estou vendo que essas bactérias estão transformando isso em amônia. E agora a amônia cresceu a plantinha, irmãos. Estou comendo minha salada. Amém.
Guardou a oração do raio, irmão? Próxima vez que cair um raio, né, você vai fazê-la. Irmãos, olha, vamos continuar, dá uma olhada. Irmãos, Deus é ou não é um pouquinho debochado de teoria de homens que se fazem passar de eruditos confrontando a palavra de Deus. Se fosse realmente o modelo, todos os planetinhas iam girar na mesma direção. Aí tudo gira, mas Vênus gira ao contrário, irmãos. Tem um lá que vira de lado. Pode? Não pode? Olha a outra, dá uma olhada no outro. Irmãos, batata quente, deixada fora do micro-ondas, o que acontece? Esfria, congela, adquire a temperatura ambiente. Qual é a temperatura ambiente do universo? Menos 273 Kelvin, quase menos 273, é 2,7 Kelvin, né? Menos 273 graus Celsius, 2,7 Kelvin. Um gelo absoluto. Olha, Júpiter, por exemplo, só dá um exemplo. Júpiter, ele elimina 2 vezes mais calor do que absorve do Sol. Se fossem bilhões e bilhões de anos que esse Júpiter estivesse lá, ele estaria congelado. Mas ele tem uma temperatura lá, 153 Celsius. Ele é mais de 100 graus Celsius acima do que deveria ser. Ainda é uma batata quente. O universo tem batatas quentes. E batatas quentes só podem ser retiradas recentemente do forno. Gostou dessa, né? Também. Irmãos, a Bíblia diz que no início só tinha um continente e só tinha um mar, que se separou, a Pangeia. Subimos lá com os nossos foguetes, com os satélites, muito obrigado, Rodolfo, e tiramos uma foto, monitoramos os planetas. Sabe o que... Os planetas não. Os continentes. Sabe o que descobrimos? Eles estão se afastando. E se a gente regredir esse movimento, eles se encaixam perfeitamente. Aí eles falaram assim, não, isso está acontecendo, a deriva continental, a movimentação das placas tectônicas, Marcos, há milhões e milhões de anos atrás. E se acreditou. Não pode, irmão, sabe por quê? Porque se isso acontece há milhões de anos atrás, por milhões de anos, a erosão teria comido as bordas e a gente não teria mais observado essa grande encaixe, o encaixe não aconteceria. Tem bordas que são auto-encaixantes, uma vem perto da outra e faz clique, tá vendo ali? Perfeito! Isso significa o quê? Que esse grande continente que estava no início, porque a Bíblia diz, porção seca, olha a palavra de Deus, dando grandes informações sobre o nosso planeta. A Pangeia foi prevista pela Bíblia, confirmada pela ciência. Ocorre há quanto tempo essa separação? Milhares, não milhões. Ocorreu durante o dilúvio. Você vem à noite para pegar a segunda parte, claro, né, pastor? Porque é assim, a gente vai na igreja domingo de manhã e à noite também. Então todo mundo aqui, tá bom? E o que vai acontecer? Olha só, olha o próximo, dá uma olhada. Irmãos, separou os continentes, os rios começaram a fluir para o mar. Fomos medir o delta do Amazonas. Sabe quanto deu? A gente sabe a taxa de deposição de sedimentos. O delta do Amazonas nem sequer conectou com a África, já devia ter conectado. 6.000 anos. Magnífico. Ah, Marcos, mas e na biologia, na vida? Será que tem evidências? Dá uma olhadinha. Foram nas nossas mitocôndrias, descobriram o DNA mitocondrial. Sabe o que nós descobrimos com o DNA mitocondrial? Todos os homens e mulheres desse planeta derivam da mesma mulher que viveu nesse planeta há quantos anos atrás? 6.000 anos. É a Eva mitocondrial. O Adão Y. Fizeram o mesmo sequenciamento para o cromossomo Y, deu um único homem há 6.000 anos. E saíram da África. Out of Africa é a teoria mais aceita hoje. A África é coladinho com o Jardim do Éden, sabia, né? Coladinho. A cronologia bíblica, Marcos, será que tem evidências? Mesmo. Olha só, outra grande evidência. Com o genoma humano, que demorou 20 e poucos anos o primeiro, hoje a gente faz em poucas horas. Começaram a sequenciar o genoma de um monte de humanos por aí. E como acreditavam que a gente estaria aqui há milhões de anos, e sabendo pelo projeto Genoma
que de cada geração o filho é de 50 a 100 mutações deletérias pior que os seus pais, previram que o nosso genoma deveria estar atolado, abarrotado de mutações deletérias. Sabe o que descobriram? Não estava. A gente tem muito menos mutações deletérias do que deveria ter. O Parkinson, Alzheimer, autismo, está aumentando, não está? Mas já deveria ter muito mais. A gente devia estar extinto. Mas tinha muito pouco. Fizeram os cálculos. Quanto tempo faz que os humanos estão nesse planeta? 6.000 anos. Nós temos o genoma, a gente tem as fotos, a gente tem as evidências no cosmos, na vida, no DNA mitocondrial. Vou só fazer um spoiler. Um spoiler hoje à noite. A Bíblia diz que homens habitaram com dinossauros. E a Bíblia descreve isso e a ciência comprova. Achamos tecido mole em dinossauro. Mais de 14 diferentes tipos de moléculas sanguíneas, de moléculas biológicas. Você cava osso de dinossauro, o osso nem sequer está fossilizado. O colágeno ali, tá vendo? Tem grandes vales de dinossauros. Você vai lá no Vale do Dinossauro, olha, ossos e ossos e ossos. E como é que estão esses ossos? Tudo arrumadinho, bonitinho, como deveria ser numa fossilização? Esse é o dinossauro mais preservado que se tem notícia. Falarei sobre ele à noite. Como é que estão os ossos? Os mais pesados embaixo, os mais levinhos em cima. Irmãos, foi uma canja de galinha. Porque dinossauro é galinha, né? Essa ela achou engraçada, pastor. Não foi? Irmãos, como é que se explica isso? O dilúvio bíblico. O dilúvio descrito na Bíblia. Olha a arca. Olha o tamanho da arca. Mas hoje é noite, hein? Estou fazendo uma propaganda para você vir à noite. Todo mundo aqui. Vai lotar, né, pastor? Se todo mundo vier mais os da noite, pronto. Amém. Olha só. Vou fazer uma pergunta para você. Estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências. Não é fé. Eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Eu não posso não crer. As evidências são demais. Porque a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente nas obras que foram criadas, na química e na física. Eu, como químico, um pouco de físico e biólogo, não posso crer em Deus, eu tenho que ter certeza que Ele existe, pastor. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual é a árvore mais antiga conhecida no planeta Terra hoje? Qual é o nome? Garotada, vocês não pesquisaram isso ainda? Ela chama Matusalém. Na Califórnia, você vai lá, você consegue datar, você faz tem uma sonda, os anéis, você faz a conta, sabe quanto tempo tem a Matusalém? 4.870 anos. Matusalém é de um tipo, sequoia, pinheiro são assim, tipo de árvore que vive eternamente, não tem nenhum mecanismo de apoptose das suas células. Você planta, ela vai viver eternamente, não tem nada que faça com que ela morra. E tem florestas que o homem nunca chegou. E esse ponto na Califórnia, inclusive, é protegido para que ninguém chegue lá. 4.870 anos, basicamente a época do dilúvio bíblico. Deveríamos ter sequoias com 10.000, 15.000, 20.000 pinheiros. Aquele outro pinheiro, o pessoal lá na Patagônia fala que não, que aquele lá é o mais antigo. 5.300 anos é o pinheiro da Patagônia. Também é um pinheiro eterno, que deveria viver eternamente. Eles erraram um pouco, né? Superestimaram. Irmão, cientista bom é cientista teu? Cientista bom é cientista que crê na palavra de Deus. Que não faz compromisso com ciência de homens. Nenhum. Que se reconverte, até pode se desviar como eu, mas se reconverte à palavra de Deus. A sua professorinha de EBD. Eu falo em todas as minhas palestras, professorinha de EBD, a senhora estava certa, os eruditos desse século estavam errados. Cientista bom é que lê a palavra de Deus e checa as teorias contra a palavra.
Se a palavra refuta a teoria está errada, irmãos. Está errado, os dados têm mostrado isso. E 2 hereges nesse Brasil têm propagado essa verdade. Muitos outros, né? Mas talvez você conheça esses 2, né? Eu e o Adalto. Adalto nunca se deixou levar. Não, ele era evolucionista também. 2 convertidos. E só eu, uma legião de cientistas, irmãos. Uma legião de cientistas do presente e do passado. Só vou dar mais esse exemplo. Você fala assim, Marcos, mas Evolution in Action. Eu tenho um cachorrinho evoluído. Irmãos, você tem um cachorro de raça? Toda vez que você diversifica... Eu tenho uma entrevista que eu acabei de dar para o Vejam Só, da Hit TV. Cristão pode ser microevolucionista? Não, irmão. Depois que Deus terminou sua obra, só ladeira abaixo. Não tem microevolução sequer. Toda vez que você diversifica, você vai para baixo. Todos esses cães diversificados vieram do original, o lobo. E o que são esses cães diversificados que você tem lá? A gente também tem um lobinho. É um Spitz. São mutantes debilitados. São ou não são? Você leva para dar vacina, o bicho fica com problema nas juntas, você tem que sacrificar, não consegue ter nenê porque o útero é pequeno demais. O original sempre é melhor. Como a Bíblia diz, e viu que era tudo muito bom. Tudo muito bom. Da onde vem toda essa diversidade? Gêmeos black and white. Se você é moreno, dê graças a Deus, você tem os genes originais ainda. Agora, se você é brancão como uma lagartixa, você é um mutante debilitado. Você perdeu a bênção, a melanina. Se você é negão, como aquele negão que estava tocando aqui, que eu nem conseguia ver, cadê ele? Né? Ele foi embora. Você também é um mutante debilitado, você está nos extremos da evolução. Aí que você vai para a África, você tem que tomar vitamina D, o negão, e aí o brancão vem para a África, tem que se plastificar, senão ele morre de câncer de pele. Você viu que o original é sempre melhor? Maravilha. Em 2008 eu me larguei de Darwin, quando eu vi essa capa na revista, Darwin, o homem que matou Deus. Eu falei, peraí, o meu Deus não pode matar. Aí eu fui estudar e me convenci que Darwin morreu. Suas ideias morreram. Naturalismo morreu. E a Bíblia permanece firme e forte. Darwin morreu, mas o nosso Deus vive e reina eternamente. A sua palavra tem sido corroborada pela ciência. Irmãos, levanta sua Bíblia aí. Levanta aí. Celular também, vou deixar. Leandro, achou um celular, né? De boa, hein? Irmãos, mantém levantado aí, faz um exercício. Irmãos, autoridade absoluta. Clara, suficiente, necessária, inerrante. Palavra autoritária, autoridade máxima de Deus, literal. A Bíblia, seja de novo, pode baixar, irmão. Seja de novo o nosso referencial único de fé e prática. E ao Deus que inspirou a Bíblia, seja o nosso louvor, a nossa glória. Temos uma fé plenamente racional, independente de ciências de homens. Uma fé plenamente racional. Tudo o que precisamos saber está na palavra de Deus. A ciência é ótima para expandir o conhecimento, mas não para adicionar. Então é esse Deus invisível, mais real, onipotente, onipresente, onisciente. Seja o nosso louvor. A glória a Ele, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.